irmãos e irmãs que acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. O texto deste 31 de outubro vem de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 14. E trata-se daquela parábola de Jesus, no contexto de duas outras, que se referem às refeições em comum. E Jesus fala na casa de um fariseu. Jesus diz que, ao convidar alguém, não convidemos só os amigos, os próximos, aqueles que podem nos retribuir, mas convidemos os pobres, os estropiados, convidemos para o banquete aqueles que são coxos e mesmo cegos, ou seja, aqueles que são excluídos, inclusive, do templo. A reciprocidade não deve ser buscada no interesse de ser retribuído. É Deus quem nos retribui, e o resultado é que nós, ao fazermos assim, participaremos do reino dos céus, teremos a recompensa da vida eterna. A parábola vem enquadrada em outras duas, e Jesus era questionado pelos fariseus como para comer entre os pobres e pecadores. E a primeira parábola se diz que não se busque os primeiros lugares num banquete, porque podemos ser rebaixados. Assim como nos sentando de uma forma simples entre os demais, podemos ser elevados. Essa é a realidade. E por fim, aqueles que aceitam e que rejeitam o banquete, na terceira parábola desse capítulo, que são aqueles que vão ser escolhidos do reino de Deus. Podemos ver que esse discurso é próprio de Lucas, uma vez que Lucas é dado a não realizar paralelismos, como aqui se vê, mas também Lucas se interessa muito por aqueles que não devem buscar os primeiros lugares, seja entre os discípulos, seja entre a comunidade em geral, seja no mundo. Além disso, esse texto se refere diretamente às bem-aventuranças. É lá no capítulo 6, já ao final do capítulo, quando se ouve que não se deve escolher, esperando recompensa, mas amar até os próprios inimigos e acolhê-los. E assim, isso pode se referir não somente às recepções comuns na vida, mas à vida cristã e eclesial em geral, e a atitude nossa como cristãos diante do mundo, numa prática ministerial e eclesial e numa antecipação do próprio reino de Deus. Proposta que hoje se refere à abertura das comunidades, à igreja em saída, também à realidade da fome que nos assola contra o esbanjamento ou mau uso de recursos. Lembrando, então, da fome versus a exportação e o agronegócio, e já nos referindo à campanha da Fraternidade de 2023, com o lema "Dai-lhes vós mesmos de comer", que está em Mateus 14, versículo 16, mas também em Lucas 14, versículos 19. Vamos pedir a Deus, então, que nos ilumine a repartir os alimentos nessa realidade inquietante, angustiante, premente da fome, que vem aumentando com a pandemia, mas não só com a pandemia, mas com a crise econômica que é anterior à pandemia. Tenham todos uma boa reflexão e um bom dia.